Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele enviou o seu anjo e, por meio dele, a apresentou em sinais ao seu escravo João, que deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus Cristo, sim, de todas as coisas que viu. Feliz aquele que lê em voz alta, e os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às coisas escritas nela, pois o tempo determinado está próximo. João, às 7 congregações que estão na província da Ásia. Que vocês tenham bondade imerecida e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos livrou dos nossos pecados por meio do seu próprio sangue, e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, sim, a Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Vejam, Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, incluindo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em união com Jesus, me encontrava na ilha chamada Patmos, por ter falado a respeito de Deus e ter dado testemunho de Jesus. Por inspiração estive no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, semelhante ao som de uma trombeta, dizendo: O que você vê, escreva num rolo e envie a estas 7 congregações: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei para ver quem estava falando comigo e, quando me virei, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e uma faixa de ouro em volta do peito. Além disso, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve. Seus olhos eram como chama ardente. Seus pés eram semelhantes a cobre refinado quando reluz na fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. E ele tinha 7 estrelas na mão direita, e da sua boca se estendia uma longa espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando com toda a sua força. Quando o vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Portanto, escreva as coisas que viu, as coisas que estão ocorrendo agora e as coisas que ocorrerão depois destas. Este é o segredo sagrado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas representam os anjos das 7 congregações, e os 7 candelabros representam as 7 congregações. Capítulo 2. Ao anjo da congregação em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que segura na mão direita as 7 estrelas e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas ações, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não tolera homens maus, e que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e constatou que eles são mentirosos. Você está mostrando perseverança, e suportou muitas coisas por causa do meu nome sem se cansar. Contudo, tenho o seguinte contra você: você abandonou o amor que tinha no princípio. Portanto, pense no quanto você caiu, arrependa-se e pratique as ações que praticava no início. Se não,
Virei a você e removerei o seu candelabro do lugar dele, a menos que se arrependa. Mas você tem a seu favor o seguinte: você odeia as ações da seita de Nicolau, que eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da congregação em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Conheço a sua tribulação e pobreza, mas você é rico. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas na verdade não são. Eles são sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você está para sofrer. O diabo continuará lançando alguns de vocês na prisão para que sejam plenamente provados, e vocês terão tribulação por 10 dias. Mostre-se fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, a segunda morte de modo algum fará dano. Ao anjo da congregação em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a longa espada afiada de 2 gumes. Sei onde você está morando, isto é, onde está o trono de Satanás. Contudo, você persiste em se apegar ao meu nome, e não negou sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto ao lado de vocês, onde Satanás está morando. Contudo, tenho algumas coisas contra você. Você tem aí os que seguem o ensinamento de Balaão, que ensinou Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e cometessem imoralidade sexual. Da mesma forma, você também tem os que seguem o ensinamento da seita de Nicolau. Portanto, arrependa-se. Senão, virei a você depressa e guerrearei contra eles com a longa espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, darei do maná escondido, e eu lhe darei uma pequena pedra branca, e na pedra está escrito um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Ao anjo da congregação em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama ardente, e cujos pés são como cobre refinado. Conheço as suas ações, o seu amor, a sua fé, o seu ministério e a sua perseverança. E sei que as suas ações recentes são mais numerosas do que as anteriores. Contudo, tenho o seguinte contra você. Você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza e ensina e desencaminha os meus escravos, induzindo-os a cometer imoralidade sexual e a comer coisas sacrificadas a ídolos. E eu dei a ela tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade sexual. Portanto, estou para lançá-la num leito de doença, e os que cometem adultério com ela em grande tribulação, a menos que se arrependam das ações dela. E matarei os filhos dela com praga mortífera, de modo que todas as congregações saberão que eu sou aquele que examina os pensamentos mais íntimos e o coração, e lhes pagarei individualmente segundo as suas ações. No entanto, digo ao restante de vocês que estão em Tiatira, todos os que não seguem esse ensinamento, os que não chegaram a conhecer as chamadas coisas profundas de Satanás, não ponho sobre vocês nenhum outro fardo. Mas apeguem-se ao que vocês têm até que eu venha. E aquele que vencer e guardar os meus caminhos até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. E ele as pastoreará com vara de ferro, de modo que serão despedaçadas como vasos de barro, assim como recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Capítulo 3. Ao anjo da congregação em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas ações, e sei que você tem a reputação de estar vivo, mas está morto. Seja vigilante,
e fortaleça o que resta e que estava prestes a morrer, porque vi que as suas obras não foram plenamente realizadas diante do meu Deus. Portanto, continue a se lembrar do que recebeu e ouviu, prossiga guardando isso e arrependa-se. Certamente, a menos que desperte, virei como ladrão, e você de modo algum saberá a hora da minha vinda. Contudo, você tem alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes, e eles andarão comigo com vestes brancas porque são dignos. Aquele que vencer estará vestido assim, com vestes brancas, e eu de modo algum apagarei seu nome do livro da vida, mas reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao anjo da congregação em Filadélfia escreva: Estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre de modo que ninguém feche e fecha de modo que ninguém abra. Conheço as suas ações. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E sei que você tem um pouco de poder, que guardou a minha palavra e não se mostrou desleal para com o meu nome. Veja, eu farei os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são e estão mentindo, vir e se curvar diante dos seus pés, e os farei saber que eu amo você. Visto que você guardou a palavra a respeito da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que virá sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que moram na terra. Venho depressa. Persista em se apegar ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Ao anjo da congregação em Laodiceia escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas ações, e sei que você não é frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Assim, visto que você é morno, e não é quente nem frio, vou vomitá-lo da minha boca. Visto que você diz, sou rico, adquiri riquezas e não preciso de coisa alguma, mas não sabe que é miserável, coitado, pobre, cego e nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que fique rico, vestes brancas para que fique vestido e para que não se exponha à vergonha da sua nudez, e unguento para passar nos olhos, de modo que possa ver. Todos aqueles a quem amo, eu repreendo e disciplino. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Escutem, estou em pé à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e tomarei a ceia com ele e ele comigo. Aquele que vencer, concederei se sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Capítulo 4. Depois disso, eu vi uma porta aberta no céu e ouvi a primeira voz, como o som de uma trombeta falando comigo. Ela disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei as coisas que têm de ocorrer. Depois disso, imediatamente vim a estar sob o poder do Espírito e vi um trono no céu, e alguém estava sentado no trono. Aquele que estava sentado tinha a aparência de pedras de jaspe e de sárdio, e ao redor do trono havia um arco-íris de aparência semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e nesses tronos eu vi 24 anciãos sentados, usando vestes brancas, e na cabeça coroas de ouro. Do trono vinham relâmpagos, vozes e trovões.
Havia 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. Elas representam os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo semelhante a um mar vítreo, como cristal. No meio do trono e em volta do trono havia 4 criaturas viventes, cheias de olhos, na frente e atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão. A segunda criatura vivente era semelhante a um novilho. A terceira criatura vivente tinha rosto semelhante ao de homem. E a quarta criatura vivente era semelhante a uma águia voando. Cada uma das 4 criaturas viventes tinha 6 asas, e ao redor e por baixo estavam cheias de olhos. E continuamente, dia e noite dizem: Santo, Santo, Santo é Jeová Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que vem. Sempre que as criaturas viventes dão glória, honra e agradecimentos àquele que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todos sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Jeová nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Capítulo 5. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito dos 2 lados, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte proclamar em alta voz: Quem é digno de abrir o rolo e de romper os seus selos? Mas ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o rolo ou ver o que estava escrito nele. Eu comecei a chorar muito, porque ninguém tinha sido considerado digno de abrir o rolo ou de ver o que estava escrito nele. Mas um dos anciãos me disse: Pare de chorar. Veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, de modo que ele pode abrir o rolo e os 7 selos. E eu vi, no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé que parecia ter sido morto, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Os olhos representam os 7 Espíritos de Deus, os quais foram enviados à terra inteira. Imediatamente ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele pegou o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e tigelas de ouro cheias de incenso. O incenso representa as orações dos santos. E cantam um novo cântico: O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto e com o seu sangue comprou pessoas para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, das criaturas viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares, e eles estavam dizendo em alta voz: O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. E eu ouvi toda a criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, sim, tudo o que há neles dizer: Ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja a bênção, a honra, a glória e o poder para todos sempre. As 4 criaturas viventes diziam: Amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. Capítulo 6. Eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão: Venha! E vi um cavalo branco. O que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para completar a sua vitória. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi a 2ª criatura vivente dizer:
venha! E saiu outro cavalo, um cor-de-fogo. Ao que estava montado nele foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: venha! E vi um cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz no meio das 4 criaturas viventes, dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário, e não faça dano ao azeite e ao vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura vivente dizer: venha! E vi um cavalo descorado. O que estava montado nele tinha um nome de Morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dada autoridade sobre 1/4 da terra, para matar com uma longa espada, com fome, com praga mortífera e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que haviam dado. Eles clamaram em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, tu te refrearás de julgar os que moram na terra e de vingar o nosso sangue que eles derramaram? E a cada um deles foi dada uma comprida veste branca. E lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus coescravos e irmãos, que estavam para ser mortos, assim como eles tinham sido. Eu vi quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro como pano de luto, a lua inteira ficou como sangue, e as estrelas do céu caíram para a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu se afastou como um rolo ao ser enrolado, e todo o monte e toda a ilha foram removidos do seu lugar. Então os reis da terra, os grandes, os comandantes militares, os ricos, os fortes, todo escravo e toda pessoa livre, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Diziam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode ficar de pé? Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando firmemente os 4 ventos da terra, de modo que nenhum vento pudesse soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subir do nascente, com um selo do Deus vivente, e ele gritou em alta voz para os 4 anjos aos quais havia sido concedido fazer dano à terra e ao mar: não façam dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até termos selado na testa os escravos do nosso Deus. Então ouvi o número dos selados: 144.000, selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulão, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois disso, eu vi uma grande multidão, que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. E eles se prostraram com o rosto no chão diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor, a glória, a sabedoria,
o agradecimento, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Em vista disso, um dos anciãos me disse: Quem são esses que vestem compridas vestes brancas, e de onde vieram? Assim eu lhe disse imediatamente: Meu senhor, é o senhor quem sabe. Ele me disse: Esses são os que saem da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus. E lhe prestam serviço sagrado dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Não terão mais fome, nem terão mais sede, e nem o sol, nem o calor abrasador os castigarão, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os pastoreará e os guiará a fontes de água da vida. E Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Chegou outro anjo segurando um incensário de ouro, e ele parou junto ao altar. Foi-lhe dada uma grande quantidade de incenso para oferecer, junto com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Mas o anjo pegou imediatamente o incensário, o encheu de fogo do altar e o lançou para a terra. Então houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro tocou a sua trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e isso foi lançado para a terra. 1/3 da terra foi queimado. 1/3 das árvores foi queimado, e toda a vegetação verde foi queimada. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo semelhante a um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar se transformou em sangue. 1/3 das criaturas viventes que havia no mar morreu, e 1/3 dos navios foi destroçado. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha. Ela caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa das águas, porque foram tornadas amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi atingido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, a fim de que 1/3 deles ficasse escuro e 1/3 do dia não tivesse luz, e o mesmo acontecesse com a noite. Eu olhei e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu dizer em alta voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos toques de trombeta restantes, que os 3 anjos estão para tocar. Capítulo 9. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu para a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e também o ar escureceram com a fumaça que vinha do poço. Da fumaça saíram gafanhotos que se espalharam sobre a terra, e lhes foi dada a autoridade, a mesma autoridade que os escorpiões da terra têm. Foi-lhes dito que não fizessem dano à vegetação da terra, a nenhuma planta e a nenhuma árvore, mas apenas às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Não foi concedido aos gafanhotos que os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento que um escorpião causa quando ataca uma pessoa. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas de modo algum a acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. A aparência dos gafanhotos
era como a de cavalos preparados para a batalha. Tinham na cabeça o que pareciam ser coroas de ouro, e o seu rosto era como o rosto dos homens, mas tinham cabelo como o cabelo das mulheres. Seus dentes eram como os de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. O som das suas asas era como o som de carros puxados por cavalos, correndo para a batalha. Além disso, eles têm caudas com ferrões como os escorpiões, e a sua autoridade para fazer dano às pessoas, por 5 meses, está na cauda. Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome é Abaddon, mas em grego, ele tem o nome de Apolion. Um ai já passou. Atenção! Mais 2 ais vêm depois disso. O 6º anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha do meio dos chifres do altar de ouro, que está diante de Deus, dizer ao 6º anjo que tinha a trombeta: desamarre os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que haviam sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, foram desamarrados para matar 1/3 das pessoas. O número dos exércitos de cavalaria era de 2 miríades de miríades. Eu ouvi o número deles. Na minha visão, os cavalos e os montados neles eram assim. Tinham couraças vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. 1/3 das pessoas foi morto por estas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca deles. Pois a autoridade desses cavalos está na boca e na cauda, porque a sua cauda é como uma serpente e tem cabeça, e com ela causam dano. Mas as outras pessoas que não foram mortas por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Elas não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas práticas de ocultismo, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Capítulo 10. Eu vi outro anjo forte descer do céu vestido com uma nuvem. Havia um arco-íris sobre a sua cabeça. O seu rosto era como o sol. As suas pernas eram como colunas de fogo, e ele tinha na mão um rolo pequeno que havia sido aberto. Ele pôs o pé direito sobre o mar, mas o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, assim como quando um leão ruge. Quando ele clamou, as vozes dos 7 trovões falaram. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz vinda do céu dizer: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. O anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra ergueu a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas nele, a terra e as coisas nela, e o mar e as coisas nele. Não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, realmente se cumprirá o segredo sagrado que Deus declarou como boas novas aos seus próprios escravos, os profetas. E ouvi a voz vinda do céu falar novamente comigo. Ela disse: vá, pegue o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu me dirigi ao anjo e lhe disse que me desse o rolo pequeno. Ele me disse: pegue-o e coma-o, e ele fará o seu estômago ficar amargo, mas na sua boca ele será doce como o mel. Eu peguei o rolo pequeno da mão do anjo e o comi, e na minha boca ele era doce como o mel, mas quando o comi, meu estômago ficou amargo. Disseram-me: você tem de profetizar novamente a respeito de povos, nações, línguas e muitos reis. Capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, enquanto ele me dizia: levante-se para medir o santuário do templo de Deus e o altar, e os que estiverem adorando ali. Mas quanto ao pátio fora do santuário do templo,
Deixe-o de fora, sem medi-lo, porque foi dado às nações, e elas pisarão a cidade santa por 42 meses. Farei as minhas 2 testemunhas profetizar por 1260 dias, vestidas com pano de saco. Elas são simbolizadas pelas 2 oliveiras e pelos 2 candelabros, e estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, sairá fogo das suas bocas e consumirá os seus inimigos. Se alguém quiser lhes causar dano, é assim que terá de ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, de modo que não caia chuva durante os dias em que profetizarem, e têm autoridade para transformar as águas em sangue, e para ferir a terra com todo tipo de pragas quantas vezes quiserem. Quando tiverem terminado de dar seu testemunho, a fera que sobe do abismo guerreará contra elas, as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi morto na estaca. Povos, tribos, línguas e nações olharão para os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam colocados num túmulo. E os que moram na terra se alegrarão por causa delas e comemorarão, e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentavam os que moram na terra. Depois dos 3 dias e meio, entrou neles espírito de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e os que os viram ficaram com muito medo. Eles ouviram uma voz alta lhes dizer desde o céu: "Subam para cá!" Então subiram para o céu numa nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora ocorreu um grande terremoto. Caiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas foram mortas pelo terremoto, e as demais ficaram com medo, e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou. Atenção! O terceiro ai vem depressa. O 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve vozes altas no céu, dizendo: O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus se prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Agradecemos a ti, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas as nações ficaram iradas, e veio tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Então o santuário do templo de Deus no céu foi aberto, e viu-se a arca do seu pacto no santuário do seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e forte granizo. Capítulo 12. Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida com um sol, a lua estava debaixo dos seus pés, e na cabeça dela havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida, e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu. Um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou para baixo, para a terra. O dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando ela desse à luz, pudesse lhe devorar o filho. E ela deu à luz um filho, um menino, que pastoreará todas as nações com vara de ferro. O filho dela lhe foi então subitamente tirado e levado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus e onde seria alimentada por 1260 dias. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás,
que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo à terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho deles, e não amaram a própria vida, nem mesmo ao encarar a morte. Por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem neles. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão viu que tinha sido lançado para baixo à terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, para o seu lugar, onde seria alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da face da serpente. E a serpente vomitou água como um rio atrás da mulher, para que ela se afogasse no rio. Mas a terra veio em ajuda da mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão havia vomitado. Então o dragão ficou furioso com a mulher, e foi travar guerra com o restante da descendência dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. Capítulo 13. Ele ficou parado na areia do mar. Então vi uma fera subir do mar com 10 chifres e 7 cabeças, e nos seus chifres havia 10 diademas, mas nas suas cabeças havia nomes blasfemos. A fera que vi era semelhante a um leopardo, mas os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a boca de um leão. Do dragão, a fera recebeu seu poder, seu trono e grande autoridade. Vi que uma das suas cabeças parecia ter sido fatalmente ferida, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra seguia a fera com admiração. Adoravam o dragão porque ele tinha dado autoridade à fera, e adoravam a fera com as palavras: Quem é semelhante à fera? E quem pode batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que falava coisas arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir por 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e contra a sua morada, sim, contra os que moram no céu. Foi-lhe permitido travar guerra com os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os que moram na terra a adorarão. Desde a fundação do mundo, o nome de nem sequer um deles foi escrito no rolo da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém matar com a espada, terá de ser morto pela espada. Isso exige perseverança e fé da parte dos santos. Então vi outra fera subir da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas começou a falar como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira fera à vista desta. Faz a terra e os seus habitantes adorar a primeira fera, cuja ferida mortal foi curada. E realiza grandes sinais, até mesmo faz descer fogo do céu para a terra à vista da humanidade. Ela engana os que moram na terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar à vista da fera, ao passo que diz aos que moram na terra que façam uma imagem da fera que sofreu o golpe de espada e mesmo assim reviveu. Foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da fera, para que a imagem da fera falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem da fera. Ela obriga todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa,
para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, isto é, o nome da fera ou o número do seu nome. Isto exige sabedoria. Quem tem discernimento, calcule o número da fera, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Capítulo 14. Então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, que têm o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que ouvi era como de cantores tocando as suas harpas ao cantar. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico, diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou engano na sua boca. Eles não têm defeito. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temam a Deus e deem-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. A seguir, veio outro anjo, um segundo, dizendo: caiu Babilônia a grande, aquela que fazia todas as nações beber do vinho da paixão da sua imoralidade sexual. Outro anjo o seguiu, um terceiro, dizendo em alta voz: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e receber uma marca na testa ou na mão, beberá também do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem ser diluído no cálice do seu furor, e será atormentado com fogo e enxofre, à vista dos santos anjos e à vista do Cordeiro. A fumaça do tormento deles subirá para todo sempre. Os que adoram a fera e a sua imagem, e quem recebe a marca do seu nome, não terão descanso, dia e noite. Isso exige perseverança da parte dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se apegam à fé em Jesus. E eu ouvi uma voz vinda do céu dizer: escreva, felizes os mortos que, deste tempo em diante, morrem em união com o Senhor. Sim, diz o Espírito, que eles descansem do seu trabalho árduo, porque as coisas que fizeram os acompanham. Vi então uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do santuário do templo, gritando em alta voz para o que estava sentado na nuvem: use sua foice e ceife, pois chegou a hora para ceifar, porque a colheita da terra está completamente madura. E o que estava sentado na nuvem meteu sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário do templo, que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Do altar saiu ainda outro anjo, e ele tinha autoridade sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada, dizendo: use sua foice afiada, e colha os cachos da videira da terra, pois as uvas ficaram maduras. O anjo meteu sua foice na terra e ceifou a videira da terra, e a lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, por uma distância de 1.600 estádios. Capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: 7 anjos com 7 pragas. Essas são as últimas, porque por meio delas se conclui a ira de Deus.
Vi algo que parecia um mar de vidro misturado com fogo, e os que são vitoriosos contra a fera, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, segurando harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, o escravo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei da eternidade. Quem realmente não te temerá, Jeová, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és leal. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus justos decretos foram revelados. Depois disso, eu vi que o santuário da tenda do testemunho foi aberto no céu, e os 7 anjos com as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho puro e brilhante, e com faixas de ouro ao redor do peito. Uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 tigelas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio de fumaça, por causa da glória de Deus e por causa do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário até que terminassem as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. Ouvi então uma voz alta sair do santuário e dizer aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 tigelas da ira de Deus. O primeiro foi e derramou a sua tigela sobre a terra, e uma úlcera nociva e maligna afligiu as pessoas que tinham a marca da fera e adoravam a sua imagem. O segundo derramou a sua tigela no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura vivente que havia no mar. O terceiro derramou a sua tigela nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Eu ouvi o anjo responsável pelas águas dizer: Tu, aquele que é e que era, o leal, és justo, pois decretaste esses julgamentos, pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Isso é o que merecem. E eu ouvi o altar dizer: Sim, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus julgamentos. O quarto derramou a sua tigela sobre o sol, e foi concedido ao sol abrasar as pessoas com fogo. As pessoas foram então abrasadas pelo grande calor, mas elas blasfemaram contra o nome de Deus, que tem a autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram nem lhe deram glória. O quinto derramou a sua tigela sobre o trono da fera, e o reino dela ficou em escuridão, e as pessoas começaram a morder a língua de dor, mas blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. O sexto derramou a sua tigela sobre o grande rio Eufrates, e a água dele secou, a fim de que se preparasse o caminho para os reis do nascente do sol. E vi 3 expressões inspiradas impuras, parecidas com rãs, sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta. De fato, são expressões inspiradas por demônios, e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escute, venho como um ladrão. Feliz aquele que fica desperto e conserva consigo as suas roupas, para que não ande nu e as pessoas não olhem para a sua vergonha. E elas os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo derramou a sua tigela no ar. Então, uma voz alta saiu do santuário desde o trono, dizendo: Está feito! E houve relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande terremoto, diferente de todos que já tinham ocorrido desde que os homens vieram a existir na terra, de tão extenso e tão grande que foi o terremoto. A grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou de Babilônia a Grande,
para lhe dar o cálice com o vinho do furor da sua ira. Também todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. Então grandes pedras de granizo, cada uma do peso de cerca de 1 talento, caíram do céu sobre as pessoas. E as pessoas blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois a praga era extraordinariamente grande. Capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas veio e me disse: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da imoralidade sexual dela. Ele me levou no poder do Espírito para um deserto, e vi uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, estava adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua imoralidade sexual. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das coisas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ao vê-la, fiquei muito espantado. Assim o anjo me disse: Por que você ficou espantado? Eu lhe direi o mistério da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que você viu era, mas não é. No entanto, está para subir do abismo e irá para a destruição. E os habitantes da terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no rolo da vida, ficarão espantados quando virem que a fera era, mas não é, e no entanto estará presente. Isto exige uma mente sábia. As 7 cabeças representam 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E há 7 reis. 5 já caíram. Um é, e o outro ainda não chegou, mas quando chegar, terá de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é, ela também é um 8º rei, mas procede dos 7 e vai para a destruição. Os 10 chifres que você viu representam 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas eles recebem autoridade como reis por 1 hora, junto com a fera. Eles têm um só pensamento. Assim dão o seu poder e autoridade à fera. Eles batalharão contra o Cordeiro, mas visto que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Cordeiro os vencerá. Os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Ele me disse: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, representam povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele, sim, de executarem o pensamento único deles, dando à fera o reino que possuem, até que as palavras de Deus se cumpram. A mulher que você viu representa a grande cidade, que tem um reino sobre os reis da terra. Capítulo 18. Depois disso vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele clamou com voz forte: Caiu! Caiu Babilônia a Grande, e ela se tornou morada de demônios, e esconderijo de todo espírito impuro e de toda ave impura e odiada. Pois todas as nações caíram vítimas do vinho da paixão da sua imoralidade sexual. Os reis da terra cometeram imoralidade sexual com ela, e os comerciantes da terra ficaram ricos por causa do poder do seu luxo desavergonhado. Ouvi outra voz vinda do céu dizer: Saiam dela, meu povo!
se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela, e se não quiserem receber parte das suas pragas. Pois os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos injustos dela. Paguem-lhe na mesma moeda, sim, paguem-lhe em dobro pelo que ela fez. No cálice em que ela preparou a bebida, preparem uma porção dupla para ela. Na mesma medida em que ela se glorificou e viveu em luxo desavergonhado, deem-lhe tormento e luto. Porque ela diz no coração: estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca verei luto. É por isso que as pragas dela, morte, luto e fome, virão num só dia, e ela será completamente queimada no fogo, porque Jeová Deus, quem a julga, é forte. E os reis da terra, que cometeram imoralidade sexual com ela, e viveram com ela em luxo desavergonhado, chorarão e baterão no peito de pesar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles ficarão parados à distância, com medo do tormento dela, dizendo: ai, ai, ó grande cidade, Babilônia, cidade forte, porque numa só hora chegou o seu julgamento. Também os comerciantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque não haverá mais ninguém para comprar toda a sua mercadoria, todo um carregamento de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda e escarlate. Tudo que é feito de madeira aromática e todo tipo de objetos feitos de marfim, de madeira preciosa, de cobre, de ferro e de mármore. Também canela, especiaria indiana, incenso, óleo perfumado, olíbano, vinho, azeite, farinha fina, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, escravos e vidas humanas. Sim, ó Babilônia, as coisas boas que você desejou a deixaram, e todas as suas iguarias e coisas suntuosas desapareceram, e nunca mais serão achadas. Os comerciantes dessas coisas, que se tornaram ricos graças a ela, ficarão parados à distância, com medo do tormento dela, e chorarão e se lamentarão, dizendo: ai, ai, ó grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlate, ricamente adornada de enfeites de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque essas grandes riquezas foram devastadas numa só hora. E todo capitão de navio, todo navegante, os marinheiros e todos os que vivem do mar ficarão parados à distância e clamarão ao ver a fumaça do incêndio dela: que cidade é semelhante à grande cidade? Eles lançarão pó sobre a cabeça e clamarão, chorando e lamentando-se: ai, ai da grande cidade, onde graças à sua riqueza se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Ela foi devastada numa só hora. Alegre-se por causa dela, ó céu, e também vocês, os santos, os apóstolos e os profetas, porque é em benefício de vocês que Deus pronunciou a sentença contra ela. Então, um anjo forte levantou uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: assim, com um lance rápido, Babilônia, a grande cidade, será lançada para baixo e nunca mais será achada. Em você, Babilônia, nunca mais se ouvirá o som de cantores tocando suas harpas, nem o som de músicos, de flautistas e de trombeteiros. Jamais se achará novamente artesão algum, de qualquer profissão, e jamais se ouvirá de novo o som da pedra de moinho. Em você jamais brilhará novamente a luz de lâmpada, e jamais se ouvirá novamente a voz de noivo e de noiva, pois os seus comerciantes eram os grandes da terra, e porque você enganou todas as nações com as suas práticas de ocultismo. Sim, nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19. Depois disso, eu ouvi o que parecia a voz alta de uma grande multidão no céu, dizendo:
Louvem a Já, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Pois ele executou o julgamento na grande prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade sexual, e ele se vingou dela por causa do sangue dos seus escravos. E disseram logo depois pela segunda vez: Louvem a Já, a fumaça dela continuará subindo para todo o sempre. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes se prostraram, adoraram a Deus que está sentado no trono e disseram: Amém, louvem a Já. Também uma voz saiu do trono dizendo: Deem louvores ao nosso Deus, todos vocês que são seus escravos, que o temem, os pequenos e os grandes. Ouvi então algo que soava como a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e como o som de fortes trovões, dizendo: Louvem a Já, porque Jeová, nosso Deus, o Todo-Poderoso, começou a reinar. Fiquemos alegres e cheios de alegria, e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Sim, foi concedido a ela se vestir de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino representa os atos justos dos santos. E ele me disse: Escreva: Felizes os convidados ao banquete do casamento do Cordeiro. Ele também me disse: Essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então eu me prostrei diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Cuidado, não faça isso. Sou apenas co-escravo seu e dos seus irmãos, que têm a obra de dar testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois dar testemunho de Jesus é o que inspira as profecias. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são chama ardente, e na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo, e está vestido com uma roupa manchada de sangue. Ele é chamado de a Palavra de Deus. Também, os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, e eles estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi também um anjo em pé no sol, e ele clamou em alta voz, e disse a todas as aves que voavam no meio do céu: Venham para cá, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis, a carne de comandantes militares, a carne de homens fortes, a carne de cavalos e dos montados neles, e a carne de todos, tanto de homens livres como de escravos, de pequenos e de grandes. E vi a fera e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para travar guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A fera foi apanhada, e junto com ela o falso profeta, que realizava na frente dela os sinais com que enganava os que tinham recebido a marca da fera e os que adoravam a sua imagem. Ainda vivos, ambos foram lançados no lago ardente que queima com enxofre. Mas os demais foram mortos com a longa espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se saciaram com a carne deles. Capítulo 20. Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos tivessem terminado.
Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Vi tronos, e aos sentados neles foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Vi aqueles que não tinham adorado a fera nem a imagem dela e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles passaram a viver e reinaram com o Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não passaram a viver até os 1000 anos terem terminado. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Assim que os 1000 anos tiverem terminado, Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a guerra. O número delas é como a areia do mar. E avançaram sobre toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e as consumiu. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Vi então um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto. Era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. O mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas. E estes foram julgados individualmente segundo as suas ações. A morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Além disso, quem não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus e preparada como noiva adornada para o seu marido. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Ele disse também: Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele me disse: Elas se cumpriram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todo aquele que tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. Todo aquele que vencer, herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os que não têm fé, os que são repugnantes na sua sujeira, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam ocultismo, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. Esse representa a segunda morte. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas cheias das últimas 7 pragas e me disse: Venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Assim, ele me levou no poder do Espírito para um monte grande e alto, e me mostrou a cidade santa de Jerusalém descendo do céu,
da parte de Deus e com a glória de Deus. Seu brilho era semelhante ao de uma pedra muito preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta e tinha 12 portões. E havia 12 anjos junto aos portões, e nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste havia 3 portões. Ao norte havia 3 portões. Ao sul havia 3 portões. E ao oeste havia 3 portões. A muralha da cidade também tinha 12 pedras de alicerce, e sobre elas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo segurava um instrumento de medida, uma cana de ouro, para medir a cidade e os seus portões e a sua muralha. A cidade era quadrada, o seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a cana, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura dela eram iguais. Ele mediu também a sua muralha, 144 côvados, segundo a medida de homem, que ao mesmo tempo é medida de anjo. A muralha era feita de jaspe, e a cidade era de ouro puro, como vidro cristalino. Os alicerces da muralha da cidade eram feitos de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Também, os 12 portões eram 12 pérolas. Cada um dos portões era feito de uma só pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo nela, pois Jeová Deus, o Todo-Poderoso, é o seu templo, e o Cordeiro também é. A cidade não tem necessidade do sol nem da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. As nações andarão pela sua luz, e os reis da terra levarão sua glória a ela. Seus portões, de modo algum, se fecharão de dia, pois não haverá noite ali. A glória e a honra das nações serão levadas a ela. Mas nada que seja impuro, e ninguém que faça coisas repugnantes e enganosas, jamais entrará nela. Só entrarão os inscritos no rolo da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro e fluía pelo meio da rua principal da cidade. Dos 2 lados do rio havia árvores da vida que produziam 12 safras de frutos, e davam seus frutos todo mês. As folhas das árvores eram para a cura das nações. Não haverá mais nenhuma maldição. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus escravos lhe prestarão serviço sagrado. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Também não haverá mais noite, e eles não terão necessidade de luz de lâmpada, nem de luz do sol, pois Jeová Deus lançará luz sobre eles, e eles reinarão para todo sempre. Ele me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sim, Jeová, o Deus que inspirou os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Escute, venho depressa. Feliz é todo aquele que obedece às palavras da profecia deste rolo. Eu, João, era quem ouvia e via essas coisas. Quando as ouvi e vi, me prostrei aos pés do anjo que me havia mostrado essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: cuidado, não faça isso. Sou apenas co-escravo seu e dos seus irmãos, os profetas, e dos que obedecem às palavras deste rolo. Adore a Deus. Ele me disse também:
Não cele as palavras da profecia deste rolo, pois o tempo determinado está próximo. Que o injusto continue em injustiça, e que o imundo continue na sua imundície, mas que o justo continue em justiça, e que o santo continue em santidade. Escute, venho depressa, e a recompensa que darei está comigo, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes compridas, para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida e para que entrem na cidade pelos portões dela. Lá fora estão os cães, os que praticam ocultismo, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para lhes dar testemunho dessas coisas em benefício das congregações. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva estão dizendo, venha! E quem ouve, diga, venha! Quem tem sede, venha! Quem quiser, tome de graça a água da vida. Declaro a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus tirará sua parte das árvores da vida e da cidade santa que estão descritas neste rolo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho depressa. Amém. Venha, Senhor Jesus. Que a bondade imerecida do Senhor Jesus esteja com os santos.